Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente dará início ao conteúdo do nosso segundo bimestre. E para iniciar o nosso conteúdo, nós falaremos um pouquinho da farmacodinâmica. Ou seja, a partir de agora, nós iremos entender como o fármaco atua no organismo. Essa aula de farmacodinâmica, ela vai ser dividida em duas etapas. A aula de hoje e a aula da semana que vem, onde nós iremos abordar os pontos principais dessa farmacodinâmica. Bom, quando a gente fala da farmacodinâmica, qual que é a principal finalidade da farmacodinâmica? A primeira, ela visa descrever as ações do fármaco no organismo, ou seja, a partir da farmacodinâmica, nós conseguimos entender qual a região do corpo que esse fármaco se liga e qual vai ser o efeito farmacológico. Nós conseguimos também entender as influências das concentrações na magnitude das respostas, ou seja, se utilizar doses maiores, nós poderemos ter fármaco com uma ação mais intensa. Entretanto, existem moléculas que não adianta nós utilizarmos doses maiores que a resposta farmacológica ela será mantida. E além dos efeitos desejados do fármaco, que é o que nós buscamos, nós abordaremos também um pouquinho dos efeitos indesejados, ou seja, uma vez que entra uma substância no organismo, ela pode se ligar também a receptores onde eu não quero a ação terapêutica. E a partir de então, eu vou ter os efeitos indesejados. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos fármacos que apresentam ação inespecífica e temos fármacos que apresentam ação específica. Quando o fármaco ele tem uma ação inespecífica, significa que ele não tem sítio de ligação, ele não se liga em nenhum receptor, e daí nós falamos que as interações são inespecíficas, ou seja, acontecem reações químicas com pequenas moléculas dentro do organismo. E esse fármaco com resposta inespecífica, geralmente o paciente utiliza ele em alta concentração. Um medicamento que tem ação inespecífica, por exemplo, são os antiácidos, quando utiliza, por exemplo, um antiácido, um gastrol, por exemplo. Qual que é a finalidade dele? É diminuir a acidez gástrica. Ele não precisa ser absorvido, ele não precisa entrar dentro do organismo, chegar na corrente sanguínea para fazer um efeito. O efeito ele é local e daí ele é usado em uma dose maior. E temos também os fármacos que têm ação específicas. Sempre que eu falar que o fármaco ele tem ação específica, significa que ele tem alto grau de especificidade, ou seja, ele se liga a um receptor. Quais são os receptores farmacológicos? São receptores onde as substâncias endógenas, as substâncias que o próprio corpo produz, elas se ligam. Por isso que os fármacos eles vão ou aumentar ou diminuir uma resposta que o corpo já é capaz de realizar. Para isso, precisa se considerar a relação estrutura química e atividade biológica, ou seja, esse fármaco ele vai se ligar ao seu receptor, onde a sua estrutura química tenha compatibilidade, tenha atração química para fazer essa ligação ao receptor. E esse tipo de fármaco ele é usado em baixas concentrações, por exemplo, a dipirona, o diclofenaco, a fluoxetina, que são medicamentos que, por atuarem em receptores específicos, utiliza-se doses baixas para minimizar principalmente os efeitos colaterais. Bom, então o receptor
ele é o ponto-chave dessa aula de hoje, ou melhor dizendo, da nossa farmacodinâmica. O que seria receptor? Então, existem nas células substâncias receptivas com as quais os fármacos devem reagir para produzir os seus efeitos. Quais são os receptores? Esses receptores podem ser enzimas, ácidos nucleicos, proteínas estruturais, tá? Onde as substâncias endógenas, onde os agonistas endógenos, eles já atuam. Então, o fármaco ele vai ter afinidade por esses receptores, vai conseguir se ligar e vai modificar alguma função. Bom, a resposta farmacológica, ela acontece por um mecanismo que nós chamamos de transdução de sinal. O que seria a transdução do sinal? Seria essa resposta farmacológica. Como que acontece essa resposta farmacológica? Então, aqui na imagem a gente pode observar que existem os receptores no organismo, tá? Uma vez que faz a administração de um fármaco, esse fármaco ele se liga ao receptor e ele ativa o receptor. Então, a ligação do fármaco ao receptor é o que nós chamamos de complexo fármaco-receptor. A partir do momento em que ocorre essa ligação, inicia alterações bioquímicas, tá? Que vai gerar uma resposta biológica. E essas alterações bioquímicas é o que nós chamamos de transdução de sinal. Então, quando nós falamos em transdução de sinal, é a ligação do fármaco com o receptor, gera alterações bioquímicas para ter uma resposta farmacológica. Então, são essas alterações que nós chamamos de transdução de sinal. Bom, para que ocorra a interação do fármaco com o receptor, primeiramente precisa de ter afinidade. Isso vocês lembram lá da fisiologia básica, o efeito, o encaixe perfeito, o chave e fechadura. Precisa ter especificidade química, tem que ter seletividade, tem que conseguir ativar os receptores, isso é o que nós chamamos de atividade intrínseca. Nem todo fármaco ativa os receptores. Daqui a pouco nós iremos ver que nós temos os fármacos que são capazes de ativar e aumentar uma resposta, e nós temos os fármacos que são capazes de inativar e bloquear uma resposta. E esse processo ele é reversível. Bom, então aqui nós colocamos que ocorre a ocupação do receptor pelo fármaco e ele pode ou não ativar. A ativação é a capacidade da molécula desencadear uma resposta. Então, eu ativei uma resposta que o corpo ele já produz, que provavelmente está abaixo do ideal, e daí a pessoa usa o fármaco para aumentar aquela resposta. Bom, é isso que nós chamamos de atividade intrínseca, a capacidade de ativar uma resposta. Bom, quando eu falo dos medicamentos que são considerados antagonistas, os antagonistas serão fármacos que vão se ligar aos receptores, mas que não conseguem ativar. Ou seja, os antagonistas eles irão bloquear uma resposta farmacológica. Enquanto que as substâncias que são classificadas como agonistas, elas vão se ligar ao receptor e terão a capacidade de ativar esse receptor. Bom, aqui nesse slide fica mais fácil da gente entender.
Então, uma vez que o fármaco ele é utilizado, ao se ligar ao receptor, ele pode então se comportar como agonista ou antagonista. Então, o fármaco que é agonista, ele tem afinidade, ele consegue se ligar ao receptor e ele tem atividade intrínseca. Ele estimula aquele receptor a desenvolver alguma resposta, a ativar algum efeito do organismo, aumentar alguma resposta. Agora, o antagonista, ele tem afinidade, porém ele não tem atividade intrínseca. Então, ele se liga, porém ele não é capaz de ativar o receptor. Ele, uma vez ligado, ele impede a ligação do agonista endógeno, ou seja, ele impede a ligação da substância que o organismo produz e que está gerando uma resposta elevada. Então, o antagonista, ele vai bloquear alguma resposta que está elevada no organismo. Então, nessa imagem, a gente consegue ver um organismo sem usar medicação. Então, aqui são os agonistas endógenos, são os compostos naturais que o próprio corpo produz, se ligam em seus receptores e ativam normalmente a atividade celular. As drogas agonistas, elas têm semelhança química às substâncias endógenas, as substâncias que são naturais do organismo. Elas conseguem se encaixar no receptor e elas vão aumentar a resposta celular, aumentar aquela atividade que o organismo está apresentando como baixa. Então, eu vou potencializar uma resposta no organismo. Enquanto que as drogas que são caracterizadas como antagonistas, elas também têm afinidade, elas também conseguem se ligar ao receptor. Entretanto, elas não têm a capacidade de ativar o receptor, elas não têm atividade intrínseca. Elas irão bloquear a ligação do agonista endógeno, da substância natural. Consequentemente, elas vão bloquear uma resposta celular que está aumentada. Então, sempre que nós falarmos dos efeitos farmacológicos, nós teremos as drogas se comportando ou como medicamento agonista ou como medicamento antagonista. Bom, os fármacos que são agonistas, eles podem se comportar de 3 formas diferentes. Os agonistas plenos ou totais, que se ligam ao receptor, conseguem ativar, tem alta afinidade pelo receptor e vai ter um efeito máximo. Os agonistas parciais, que também têm afinidade pelo receptor, porém essa afinidade ela é menor, de forma que não apresenta o efeito máximo. E os agonistas inversos, que eles vão estabilizar a forma inativa dos receptores. Eles vão deixar os receptores inativos e isso vai fazer com que diminua a resposta dentro daquele organismo. Ou seja, a resposta ela vai ficar menor do que na ausência do fármaco. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar o fármaco agonista total. Ele tem ativação dos receptores e tem o efeito máximo, ele promove uma ativação máxima dos receptores, tem uma ação farmacológica muito intensa. O agonista parcial, ele não consegue ativar 100% dos receptores. Então, o fármaco que é agonista parcial,
não adianta aumentar a dose pensando que vai aumentar a resposta farmacológica, tá? Ele não consegue ativar 100% dos receptores. Enquanto que o agonista inverso, ele promove uma resposta mais baixa do que na ausência do fármaco. Então, se o paciente não toma fármaco, ele tem esse nível de atividade aqui, entre 0 e 25, em torno de 12% de atividade. Quando um paciente utiliza um agonista inverso, ele bloqueia esses receptores. Consequentemente, ele vai diminuir ainda mais o efeito dentro desse organismo, tá? Bom, aí nós teremos também as drogas sendo classificadas como antagonistas. Os antagonistas, eles se ligam ao receptor com alta afinidade, mas não têm atividade intrínseca. Eles não são capazes de ativar os receptores, e sim de bloquear a ligação do agonista endógeno. Um antagonista não tem efeito na ausência de agonista, porque ele vai impedir a ligação do agonista. Pode ocorrer antagonismo pelo bloqueio da ligação do fármaco ao receptor ou da capacidade de ativar o receptor. Então, existem diferentes tipos de antagonismo também, que nós iremos comentar agora. Ou bloqueia diretamente o receptor, ou bloqueia alguma região do receptor, que mesmo que ele for ativado, a substância agonista se liga, haverá algum ponto que vai ter o bloqueio. Bom, o primeiro tipo de antagonista que a gente começa a abordar são os antagonistas competitivos. Para que ocorra a resposta, eu preciso ter antagonista e agonista. Eles vão se ligar ao mesmo receptor de forma reversível. Por isso que eles são chamados de competitivos. Então, aqui na imagem a gente pode observar o antagonista, o A, e o I mostrando o agonista endógeno. Haverá uma competição entre eles. O que tiver em maior quantidade consegue se ligar. Como exemplo, eu coloquei para vocês o antihipertensivo terazosina, que compete com o ligante endógeno norepinefrina nos adrenoreceptores alfa-1, diminuindo assim o tônus no músculo liso, reduzindo a pressão arterial. Ou seja, nos vasos sanguíneos existem os receptores alfa-1 que, quando o organismo libera a norepinefrina, ela se liga no receptor alfa-1 e promove uma vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Quando o paciente é hipertenso, ele usa, por exemplo, a terazosina. A terazosina, ela se liga no receptor e ela impede a ligação da norepinefrina. Se a norepinefrina não se ligar, consequentemente não haverá a vasoconstrição, e por isso que a terazosina ela tem um efeito antihipertensivo. Bom, existe também os fármacos que têm ação antagonista não competitiva. Por que eles recebem o nome de antagonistas não competitivos? Porque eles se fixam de forma irreversível, uma ligação forte, uma ligação covalente ao receptor. Dessa forma, reduz o número de receptor disponível para o agonista se ligar. Ou seja, o agonista não consegue se ligar, porque ele vai estar preenchido com o antagonista.
Um exemplo também é um outro antihipertensivo, que é a fenoxibenzamina. Ela também bloqueia os receptores alfa. Dessa forma, quando o paciente usa a fenoxibenzamina, ela vai ter um efeito bem maior do que a terazosina, que nós comentamos no agonista competitivo. Por quê? Porque a fenoxibenzamina, ela se liga de forma irreversível. Então, não adianta aumentar a quantidade do agonista endógeno. Ficam poucos receptores endógenos disponíveis para a norepinefrina atuar. Aí eu coloquei essa caixinha de texto em amarelo, que é muito importante a gente destacar sempre a diferença do antagonista competitivo e não competitivo. Então, o que seria isso? O antagonista competitivo, ele diminui a potência da dose. Ou seja, quando eu falo que o antagonista competitivo diminui a potência do agonista, o agonista ele vai mostrar uma resposta menos intensa. Então, eu vou bloquear parcialmente aquela resposta. Enquanto que o antagonista não competitivo, ele diminui a eficácia. Por quê? Porque não vai ter receptores disponíveis para o agonista endógeno se ligar. Dessa forma, o efeito vai ser menos intenso. Existem também os antagonistas alostéricos. Quando eu falo que um antagonista ele é alostérico, ele se liga em uma região diferente da ligação do agonista. Então, aqui nós temos um receptor GABAérgico, tá? Onde se ligam benzodiazepínicos, onde se liga o álcool, onde se liga barbitúricos. O GABA, ele é o nosso principal neurotransmissor inibitório. Então, quando eu ativo o GABA, a tendência é que entra cloro, o cloro ele tem carga negativa, eu vou impedir a despolarização, certo? Impedindo a despolarização, essa célula ela vai ficar então hiperpolarizada, consequentemente o paciente ele vai adormecer com maior facilidade, ele vai impedir uma crise epilética, ele pode ter várias ações. Quando um paciente ele se intoxica, por exemplo, por benzodiazepínico ou por barbitúrico, que é extremamente tóxico, pode-se utilizar a picrotoxina. Então, ela é um exemplo de agonista alostérico. A picrotoxina, ela não se liga aqui nos receptores GABAérgicos, nos locais de ligação do GABA. Ela se liga no interior do canal de cloro. E mesmo que o GABA, o benzodiazepínico ou o barbitúrico se liga, mesmo que o agonista se ligue, o cloro não vai conseguir entrar. E ele acaba impedindo essa resposta. Por último, nós temos o antagonista funcional, também chamado de antagonista fisiológico. O antagonista fisiológico, eles utilizam duas moléculas que vão atuar em receptores diferentes, porém os efeitos são opostos e um efeito vai contrabalancear o outro. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a epinefrina versus a histamina. Então, vamos pensar que em uma situação de choque anafilático, libera muita histamina e a histamina, os receptores H1 de histamina lá nos brônquios, promove a broncoconstrição e a pessoa passa a ter muita dificuldade de respirar. Eu não entro com bloqueador de histamina, eu entro geralmente com epinefrina.
A epinefrina, ela é um agonista de receptores beta 2, que quando ativado no pulmão, ele promove a broncodilatação, que seria o relaxamento dos brônquios. Ou seja, observem que são receptores diferentes, porém que têm respostas opostas. Por isso que nós chamamos de antagonista, porque eles, no caso aqui, a epinefrina, ela é antagonista, pois ela vai bloquear a resposta da histamina. Bom, aí para a gente finalizar, restam algumas observações. Primeiro, a maioria dos fármacos tem ação específica e combinam com receptores. Esse receptor pode estar associado a uma proteína, enzima, canal iônico ou ácido nucleico. Isso nós iremos ver na aula da semana que vem. Quais são esses receptores, qual é o tempo de duração de resposta. Geralmente são os mesmos receptores usados por substâncias endógenas, como hormônios, neurotransmissores, substâncias autocoides. Por isso que nós chamamos essas substâncias de agonistas endógenos, porque elas conseguem ativar esses receptores. E para que tenha efeito, o fármaco precisa acoplar-se ao receptor pelo qual ele apresenta especificidade. Ou seja, tem que ter aquela afinidade em função da sua estrutura molecular e espacial. Tem que ter o encaixe perfeito com o receptor. Então, hoje, na aula de hoje, nós entendemos como que os fármacos eles têm as ações específicas e inespecíficas. Quais são os fármacos agonistas e quais são os fármacos antagonistas? Como que eles promovem essas respostas? Na aula da semana que vem, nós iremos estudar como ocorre a ativação dos receptores. Certo, pessoal? Então é isso que nós teríamos para abordar na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Se ficou dúvidas em relação à aula, entraremos ao vivo para solucionar essas dúvidas. Um abraço para vocês.